Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Vamos nessa aula aprender como são determinadas as fases da Lua. Vocês sabem que a Lua é um satélite natural que gira em torno da Terra. A trajetória é uma trajetória elíptica. Aqui está um pouco arredondada, mas é só para exemplificar para vocês. Imagine que a direção dessa translação do movimento da Lua em torno da Terra segue do ponto A em direção ao ponto D. Imagine também que o Sol está localizado nessa posição e que os raios incidem sobre os outros corpos na direção que vai da parte de baixo da nossa lousa até a parte de cima. Eu escolhi 4 pontos A, B, C e D na Terra, onde estarão localizados 4 observadores. A parte que eu colori dentro de cada círculo azul representa a parte não iluminada da Lua. E a parte que eu colori dentro do círculo verde significa a parte não iluminada da Terra. Vamos então analisar a situação do observador A. Um observador localizado no ponto A, ao olhar para a Lua, como os raios de Sol incidem sobre o lado da Lua que está voltado para A, o A enxerga a Lua totalmente iluminada. Então, para o observador A, quando a Lua está na localização A Lua está cheia. Quando a Lua parte do ponto A em direção ao ponto B, um observador localizado no ponto B da Terra vê que a Lua perde iluminação. Aos poucos ela deixa de ser iluminada. Então, para um observador no ponto B da Terra, a Lua, quando atinge o ponto B de translação, é uma Lua minguante. Algo que mingua é algo que vai sendo escasso, no caso, a iluminação da Lua. Quando a Lua, então, parte do ponto B em direção ao ponto C, um observador que está localizado no ponto C da Terra olha para a Lua e não enxerga, porque a face da Lua que está voltada para o observador localizado no ponto C da Terra é a face não iluminada. Então, neste momento, o observador que está em C não percebe a Lua, ela está na fase de Lua nova. Seguindo do ponto C para o ponto D, a Lua está seguindo em direção à fase de Lua cheia também, não é? Ou seja, ela está sendo cada vez mais iluminada, ela recebe cada vez mais raios solares. Então, um observador em D nota que a Lua começa a ser cada vez mais iluminada. Para um observador em D, a Lua está crescente. A Lua, então, segue a sua trajetória, terminando um período quando ela retorna ao ponto A. Esse período é chamado de período de lunação. Ele dura em torno de 29 dias, 12 horas e 44 minutos. Vocês podem ver que são quase 30 dias, o que equivale a quase um mês. Como o ano tem 365 dias e algumas horas, nós podemos dizer que durante todo um ano nós temos 12 períodos de lunação. Relacionando esse esquema com os conhecimentos que vocês têm sobre eclipses, vocês podem observar que um eclipse da Lua só é possível quando a Lua está cheia. Por quê? Porque quando a Lua está cheia, significa que a Terra está entre a Lua e o Sol. Em certo momento do tempo em que esses 3 corpos estão alinhados em um mesmo plano, ocorre o eclipse lunar. Já o eclipse do Sol só é possível
numa fase em que a Lua está nova. Então, para um observador em C, é possível ocorrer um eclipse do Sol, porque neste momento a Lua está entre o Sol e a Terra. Então, em um período em que os corpos estão em o mesmo plano, irá ocorrer o eclipse solar para o observador em si. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando.